Alô, galera concurseira, vamos dar continuidade à correção das questões da Banca Sebrasp, concurso INSS. Vamos com tudo, galera. Fazer questões é muito importante para a sua aprovação. Saber o que foi bom nessa sua preparação e ajustar para aquele concurso que você tanto almeja é muito importante. Simbora, galera, vamos lá para a questão número 8, que diz o seguinte: seria preservada a coerência das ideias do texto se no segundo parágrafo a expressão na medida em que fosse substituída pelo vocábulo pois. Molezinha. Ó, se a gente está falando de coerência, estamos falando de lógica das ideias. Tranquilo isso. Eu quero saber se eu posso substituir o na medida em que pelo vocábulo pois, mantendo a coerência do texto. Vamos lá. Vamos lá para o nosso segundo parágrafo. Não tem que ter medo. A gente tem que voltar, sim, ao texto e perceber se essa mudança, né, manteve a coerência. O parágrafo diz o seguinte, o período. Hoje, ele é visto como um trabalho fundamental para assegurar o bem-estar de todos, na medida em que, opa, eu tenho na medida em que aqui, já encontrei. Na medida em que qualquer pessoa pode se fragilizar e se tornar dependente. Eu vou substituir, eu vou retirar o na medida em que e vou incluir o pois. Vamos ver se essa substituição mantém a coerência do texto. Hoje, ele é visto como um trabalho fundamental para assegurar o bem-estar de todos, pois qualquer pessoa pode se fragilizar e se tornar dependente em algum momento da vida. Ó, perfeito, não há nenhum prejuízo para a coerência do texto. Então, a gente tem aí, para a questão 8, uma assertiva correta. Seguimos. Questão 9. Julgue os itens a seguir relativo a aspectos estruturais e gramaticais do texto. Seria mantida a correção gramatical? Então, a banca já sinaliza que quer correção gramatical do texto, caso o termo analisado, presente no quarto parágrafo, fosse flexionado no feminino, ou seja, a substituição de analisado por analisada. Então, vamos lá. Dada a possibilidade de sua concordância com o termo subsequente crise, com o qual estabelece relação sintático-semântica. Então, vamos lá no quarto parágrafo do texto, que é o penúltimo parágrafo. E aí, ó, a gente já tem aqui, eu já vou marcar para vocês, analisado. Olha lá. Esse fato, aliado ao envelhecimento da população, gerou o que tem sido analisado. Ó, esse analisado está concordando com esse o, né? Esse o aqui é o sujeito, né? É como se fosse aquilo, né? Gerou aquilo. Aquilo que tem sido analisado. Galera, observem que se eu substituo esse analisado por analisada, eu provoco, tá, um erro de concordância, um erro gramatical, visto que a única possibilidade de concordância para essa estrutura é com o. Beleza? Tranquilo? Só para relembrar, fazer uma revisão aqui rapidinha. Nessa estrutura, o que? Que é pronome relativo, tem a função de sujeito e retoma o termo anterior, o. Daí, a forma verbal, obrigatoriamente, tem que vir concordando com o antecedente. Nada a ver para a banca dizer que seria a possibilidade de concordar com crise. Então, lá na questão número 9, nós temos como gabarito errado. No início do quarto parágrafo, a expressão por outro lado desempenha papel de reforço da coesão textual e poderia ser substituída sem prejuízo semântico. Ó, ela não quer que tenha prejuízo semântico ao texto original por inversamente. Vamos lá, galerinha, no início do quarto parágrafo. A gente já salientou na leitura pormenorizada do texto que, por outro lado, ele traz uma ideia de oposição. Uma ideia de oposição
que quer trazer um outro olhar. E que não anula, em hipótese alguma, a ideia anterior. Ao passo que, se nós falamos, inversamente, a gente tem essa ideia de anulação da ideia anterior. Do contrário, é como se a ideia que se seguisse prevalecesse, em sentido oposto à ideia do parágrafo anterior, que não é o que acontece. Como a gente fez a análise detalhada, do texto, vocês com certeza conseguiram perceber que no parágrafo anterior temos uma perspectiva e no parágrafo em que se inicia com a expressão por outro lado, a gente tem um outro olhar. Por isso, lá na questão número 10, eu não posso substituir por outro lado, o por inversamente, pois isso provoca prejuízo de sentido. Errado. No início do último parágrafo, o emprego da conjunção entretanto, o objetivo é evidenciar uma contraposição com o que se afirma no parágrafo anterior. Por isso, essa conjunção poderia ser substituída sem prejuízo, sem prejuízo de sentido e da coerência do texto, por conquanto, galera, entretanto, eu tenho uma conjunção coordenativa adversativa. Ao passo que conquanto é uma conjunção subordinativa concessiva. Galera, adversidade e concessão modifica sentido. Então, não pode haver essa substituição. Questão 11, errada. Nem precisei voltar ao texto. Questão 12. O emprego das vírgulas após os trechos de acordo com o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, presente lá no primeiro parágrafo, e conforme definição da OIT, no início do segundo parágrafo, a presença da vírgula após essas estruturas, ela se justifica pelo mesmo motivo, a presença da vírgula após, de acordo com o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, e após, conforme definição da OIT, essas vírgulas se justificam pelo mesmo motivo, vamos lá analisar a presença dessas estruturas lá no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo. De acordo com o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, a vírgula aqui, vocês concordam que eu estou diante de uma estrutura de natureza adverbial, de conformidade, olha aqui, de acordo é conforme. Perfeita. Conforme a definição da OIT, eu também tenho um elemento de natureza adverbial. E esse elemento de natureza adverbial, por incrível que pareça, também indica o quê? Conformidade. Então, em ambos os casos, nós temos o uso da vírgula pelo mesmo motivo, gabarito lá da nossa questão número 12, certinho. Por constituir um substantivo, o termo bem-estar empregado no segundo parágrafo poderia ser grafado em conformidade com a ortografia oficial sem o hífen? Só que não, né, prof? Porque se a gente tem a constituição de um substantivo com o uso do hífen, esse uso é obrigatório. É só lembrar. Bem, não gosta de ninguém. Sempre com hífen. Por isso que a questão está errada. E para terminar a nossa correção, vamos lá à questão 14. No terceiro período do segundo parágrafo, o termo sua refere-se. É uma questão de referenciação dos pronomes possessivos. A expressão conceito de cuidado. Então, vamos ao texto, segundo parágrafo, terceiro
período. Vamos com tudo, galera. Ó, primeiro, segundo parágrafo, vamos encontrar esse terceiro período. Ó, primeiro período tá aqui, né? Vai até limpar. Depois a gente tem um trabalho. Depois vai até Guimarães, não é isso? Se a prof não tá doida, tá cegueta aqui, ó. Vamos lá, vamos conferir se esse é o próximo período. Ela relata que o conceito de cuidado surgiu como categoria relevante para as ciências sociais há cerca de 30 anos. E desde então tem sido crescente a sua presença. Ó, a presença de quem, galera? Do conceito de cuidado, tá? Então, sua concorda com presença, mas o referente tá lá antes, né? Conceito de cuidado. Poxa, prof, molezinha essa questão. Não é não, galera. Molezinha para quem estudou. Questão 14, certíssima. Isso aí, galera. Chegamos ao final da nossa correção, né? A prof aqui estava tão ansiosa para fazer essa correção com vocês, para mostrar, né, que a banca, né, trabalhou aí perfeitamente com aqueles conteúdos que são muito relevantes e são a cara da banca Sebrasp. Corrigimos as 14 questões com muito carinho para vocês, fizemos a análise do texto também com muito cuidado para que você entenda o quanto é importante vocês aprenderem esse passo a passo na leitura. Galera, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Português com Estilo na área.